8 horas e 10 minutos de volta com Manhã no Ar. Mandando um abraço para o Júlio César Arraes, acompanhando a nossa programação. Ele que é fã do nosso programa. E eu descobri, minha diretora, que ele é fã também do Rogério. Ficou, inclusive, muito satisfeito em saber que o Rogério gosta de rosa. Vamos seguir aqui com a informação. Vamos falar sobre política. E, para isso, a gente vai direto para a redação do Jornal A Crítica. Mais uma vez, Dante, bom dia para você. Bom dia, Manuel, tudo bem? Beleza. Primeiro turno de votação no Senado, é a primeira, tem o segundo turno, tem um primeiro, obviamente, né? Depois do primeiro vem o segundo. O que isso quer dizer na prática? A coisa vai andar mesmo, que vai sair? O fato de eles não terem mexido lá também no texto, né, ter aprovado como veio da Câmara, isso também já é um bom sinal. Pois é, mano, tem um bom sinal aí de que deve, né, a tendência é que haja uma celeridade um pouco maior a partir de agora. Essa votação ontem, ela foi em primeiro turno, né, como você já falou, o governo precisava de 49 votos para aprovar a reforma em primeiro turno, ele teve 56, não foi a grande margem que eles imaginavam que teriam, mas já é uma margem, já é algo que dá para trabalhar com alguma tranquilidade, porque tem o segundo turno ainda, né, tem esses outros pontos para serem discutidos na próxima votação, mas esse ponto que você destacou aí do texto ser mantido como estava na Câmara é um ponto bem interessante. Por quê? Porque entre os destaques que foram votados ontem, destaques é aquele momento que você pode suprimir, né, ou acrescentar algum texto sem modificar o anterior. Um dos destaques já queria fazer uma emenda de redação no texto base da Câmara. Uma emenda de redação, ela modifica o texto base da Câmara. Se ela modificasse o texto base da Câmara, ela voltaria para a Câmara para ser novamente apreciada. Então, assim, isso não aconteceu, né? Isso já foi 75-0, ou seja, ninguém quer postergar essa situação. Os destaques que devem ser analisados, a gente vai falar um pouco mais deles daqui a pouco, vão ser exclusivamente ou de supressão de algum ponto, que aí você não altera o texto base, ou de acréscimo de algum detalhe. Agora, a perspectiva é de que esse segundo turno seja votado até o dia 15 de outubro, né? Não está tão distante quanto já se imaginava, e o governo agora vai precisar trabalhar, né, nessa negociação com os senadores. Por quê? Porque lá atrás, quando houve a negociação com a Câmara dos Deputados, o governo liberou emendas, fez um ajuste orçamentário para incluir novas emendas ali para serem disponibilizadas aos parlamentares, para que eles façam aqueles projetos direcionados aos seus estados de base, e os senadores estão querendo o mesmo tratamento, né? Eles querem também ter algum tipo de contrapartida para aprovar esse texto. Eles demonstraram aí, sinalizaram uma intenção de acompanhar o texto, né? O próprio presidente do Senado elogiou bastante a reforma, disse que ela vai ajudar a refazer, né, os investimentos do país. O Tasso Gereissati também, que é o relator da PEC do PSDB do Ceará, também fez a defesa muito grande de que vai ajudar a reerguer economicamente o país, a reforma, mas assim, eles sinalizam esse apoio, a votação sinalizou esse apoio, mas eles também querem a troca, né? A contrapartida. Isso. A contrapartida. Eu dou aqui, mas tu tem que vir ali, né? Eu já ia te perguntar em relação a isso, mas a gente tem, né, Dante? Se eu não me engano, eu me lembro de ouvir Paulo Guedes lá atrás falando de uma economia de 3 trilhões no período, 10 anos, né, que eles calculam, né, de economia. A reforma está indo para o Senado aqui com 800 milhões, é isso, de economia em 10 anos? Isso, então... 800 bilhões. A intenção inicial era 1,2 trilhão ali de economia, e caiu, já foi desidratada um pouco na Câmara, né? E agora ela desidratou mais um pouquinho, a gente vai já explicar. E é sobre isso mesmo que eu quero falar contigo, porque apesar de ter a maioria, não ser a maioria lá que o governo queria em relação a essa votação, acabou perdendo um pouco mais dessa previsão num dos destaques que foi votado lá em relação ao abono, não é isso? Pois é, exatamente. Teve 2 destaques que foram votados, esse primeiro que a gente já comentou, que fazia uma emenda de redação, e esse do abono salarial. Bora explicar para quem está acompanhando a gente. Quem recebe, né, até 2 salários mínimos hoje, tem direito a um abono salarial, né? Tem aquelas restrições de um tempo desempregado, lá se trabalhou tanto tempo por carteira assinada, você tem o direito a um abono salarial que vai até 2 salários mínimos, né? Que você e é o dinheiro que todo ano o caboclo espera esse dinheiro na conta lá do PIS, né? Todo ano cai lá naquela conta que já está registrada, você tem aquele calendário de aniversário, quando é que você vai receber, de acordo com o seu aniversário e tudo mais, tem tudo aquilo que é importante para muita gente. Se a gente estava falando um dia desse sobre uma liberação de R$500 do FGTS, que já movimentou a economia,
Você imagina o que é você receber ali 2 salários mínimos, né, se você tiver tido a renda para isso. Qual era a intenção do projeto inicial da Câmara? O projeto que foi aprovado na Câmara, que seguiu para o Senado, ele reduzia esse abono. Ele chegava ao máximo de R$ 1.300, mais ou menos, R$ 1.380. Né? Então, assim, é uma redução aí de quase R$ 600 no abono salarial que é pago aos trabalhadores formais, né? Que inclusive os trabalhadores formais estão caindo no Brasil. A gente está tendo muito mais trabalho informal. O que os senadores definiram? Que não, a regra continua da maneira que está. Foi um destaque apresentado pela Cidadania, pelo Partido Cidadania. Eles decidiram que continua como está. Então eles retiram esse ponto da reforma e esse ponto retirado, ele perde aí só esse ponto específico, na conta lá do governo, cerca de 78 bilhões, né, a menos de economia ao longo desses anos. Né? É um detalhe que importa muito ao trabalhador de baixa renda, quem realmente precisa desse dinheiro, porque vai conseguir receber um pouquinho mais, mas assim, preocupa o governo que estava querendo fazer uma mudança um pouco mais dura nesse ponto. Né? Eu penso que o que é importante, que a gente inclusive precisa entender, porque eu sempre bato nessa tecla, de que tem muita gente que não acompanha o que acontece no Congresso Nacional, e é complicado para a gente acompanhar mesmo, né? A gente liga naquela TV Câmara, TV Senado, é um negócio muito chato de ver. Festival de Vossas Excelências ali, né? Exatamente, uma demagogia, mas enfim. Mas a gente precisa explicar por que isso é importante para a gente. O país está com as contas desequilibradas até o momento, então o que se tem de previsão não é de que se vai economizar, é de que se vai gastar além do que não tem. Então, mesmo com essa alteração, está mantida uma certa economia e é isso que vai trazer a estabilidade, e é dessa estabilidade que a gente está precisando. Nos últimos dias, por exemplo, a gente acompanhou o governo descontingenciando, né, parte das verbas da educação que haviam sido contingenciadas. Quase 2 bilhões já também. Exatamente. Isso já é um sinal de que a economia deu aí uma reagida. Em termos mundiais, a economia não anda bem. Talvez esse seja um dos motivos porque o dólar continua tão alto assim, tendo em vista, porque nós temos a reforma aprovada na Câmara, agora em primeiro turno no Senado, e no cenário econômico a coisa não está mudando muito. Mas já deve causar algum... Essa primeira aprovação em primeiro turno já deve causar algum impacto aí, pelo menos nessa questão da Bolsa, do dólar. Hoje certamente a gente já vai sentir alguma coisa. Eu queria só aproveitar, Emanuel, que a gente está falando dessas mudanças, dessas situações todas. Depois dessa votação de ontem, desse destaque, a votação dos destaques em si, elas foram suspensas. Porque ficou preocupante ali para o governo. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele puxou essa suspensão, suspendeu a sessão de votação, porque havia uma tendência de perda, né, de alguns pontos importantes ali para o governo. Só para entender, de novo, precisava de 49 votos para manter a economia que era prevista pela Câmara. Foram 42. Ainda foi a maioria, mas não foi a maioria suficiente porque teve falta de quórum. O pessoal votou o texto em primeiro turno e depois saiu. Acho que foram assistir Boca e River, foram fazer alguma outra coisa mais importante do que analisar as contas aí do país, né? Fazer alguma coisa mais importante do que aquilo para o qual eles foram eleitos. Para o qual eles foram eleitos e ganham muito bem para isso, né? Ganham muito bem. Então perderam o quórum e por uma estratégia ali de negociação, o Senado suspendeu, o presidente do Senado suspendeu, Davi Alcolumbre. E só para acrescentar também um outro detalhe, no primeiro turno, todos os senadores do Amazonas votaram a favor da reforma, pela aprovação da reforma. Plínio Valério, Omar Aziz e Eduardo Braga. Para quem acompanha a atuação dos parlamentares nos quais votou, se você votou em um desses aí citados pelo Dante, fica sabendo que eles votaram a favor da proposta de reforma da Previdência. Dante, qual é o prazo limite para essa minissérie aí terminar no Senado, para eles chegarem a um ponto final? A tendência é que eles votem até 15 de outubro, Manuel. A tendência é que até daqui a 2 semanas, no meu caminho de férias, já devem estar definindo isso daí. Como assim férias, meu irmão? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Né? Mas até o dia 15 de outubro eles devem estar definindo essa questão, porque precisam de celeridade. Não deve ser votado hoje esses destaques que foram suspensos ontem, porque eles precisam aprovar até o dia 4, né, até sexta-feira, a parte da reforma eleitoral, aquela que a gente já discutiu aqui em outra ocasião, e eles precisam aprovar até o dia 4 para poder dar tempo de entrar em vigor para a próxima eleição. Então deve ser tocada a partir da próxima semana e lá pelo dia 15 deve estar tudo definido. Exatamente. O nosso tempo terminou aqui, Dante. Eu acho que foi isso que a diretora falou aqui no meu ouvido. O nosso tempo terminou aqui. Essa reforma eleitoral também eu quero acompanhar, viu, para saber se eles... Não sei se você vai estar aqui, se a gente vai poder discutir, né? Eu espero que... acho que sim ainda. Olha, vamos ver, depende do tempo deles. A diretora está dizendo aqui que não gostou dessa história de férias não, viu? Eu acho que alguém vai rever esse negócio das suas férias aí, viu, bicho? Eu recebi essa mensagem cedo. Não sei não, hein? Dante, obrigado pelas informações, meu irmão. Bom dia para você. Obrigado, Manuel. Bom dia. Até amanhã.
Até amanhã. A gente continua falando sobre economia, mas agora aqui um pouco mais perto do nosso quintal, viu? Os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus colaboram para o desenvolvimento da região em diversos âmbitos. As atualizações na lei da informática têm apresentado bons resultados, abrindo as portas para quem quer empreender em tecnologia e está buscando investimentos para tocar o seu negócio. Segundo a pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ, existem 295 startups no Brasil. Todas dependem do apoio da indústria, que através da Lei de Informática consegue apoiar as empresas por meio de incentivos. O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico é quem faz a gestão do Programa Prioritário de Economia Digital. Munidos com a lei, abrem portas para ideias inovadoras. Essas startups, os empreendedores que têm essas ideias, muitas das vezes têm dificuldade de ter acesso a um recurso para colocar essa ideia em prática. E o programa prioritário ele é uma alternativa para buscar pessoas com modelos de negócio que estão nascendo e fazer esse investimento para fortalecer e pensar em novas alternativas econômicas com pessoas em busca de novos modelos de negócio. Empreender em um mercado de incertezas. Um simples conceito de startup. É o que o Max faz com seu negócio de mobilidade urbana. Um jeito diferente de fazer entregas, através de um aplicativo. A empresa do Max já está há 1 ano e 8 meses no mercado. Eles foram pioneiros nesse nicho aqui na região norte. E com a ajuda do Programa Prioritário de Economia Digital, eles conseguiram alavancar as vendas e conquistar boa parte do mercado. Quando a gente iniciou a operação, antes de entrar no Programa Prioritário, a gente atendia, eram 30 restaurantes, dos quais 6 rodavam simultaneamente. A gente atendia 6 ao mesmo tempo, né, com fluxo aí de mais ou menos eram 20 entregadores. Então hoje a gente já tem mais de 400 entregadores cadastrados, né, 120 lojas sendo atendidas, das quais 80 funcionam ao mesmo tempo. Então você entende aí esse aumento dos números, melhorar o sistema, capacitar o empreendedor também. Então a gente aprende metodologias, né, de entender melhor o cliente. Manaus é a 8ª capital do Brasil e primeira da região norte no ranking de cidades empreendedoras. Apesar disso, ainda falta quem invista nesse tipo de empreendimento. 26% das startups têm como maior dificuldade o acesso a capital de investimento. Saber os benefícios que a indústria tem ao oferecer recursos é um dos atrativos para investir. A empresa investidora, ela pode ter retorno desse investimento que foi feito, né? Caso esse modelo de negócio realmente cresça, seja assertivo. Então, ela pode ter uma participação societária dentro desse novo negócio que está nascendo. E ela também fortalece dentro da região essa capacidade empreendedora e apoia a geração de novos negócios. Apoia novas alternativas econômicas dentro da região. Em 2 anos, o INDT, através do Programa Prioritário, já investiu em 22 novos negócios através do Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia, o CAPDA. Nessa parceria, são as próprias empresas que escolhem em qual startup investir. Para participar do programa, é necessário passar por avaliação. Hoje a gente tem um processo, o edital ele é contínuo, né? Então, através do nosso site, as startups podem submeter o seu projeto. Nós fazemos uma avaliação, nós temos 7 áreas temáticas para fazer investimento desses recursos. Então, o primeiro filtro é avaliar se conecta dentro dessas 7 áreas, que pode passar por cidades inteligentes, apoio à tecnologia de informação de educação, mobilidade, todas essas áreas são possíveis de serem investidas. Essas empresas podem nos procurar e a gente faz a avaliação do que obedece a esses critérios. A partir da aprovação, essa startup passa a fazer parte do nosso portfólio e a gente apresenta para as empresas que têm recursos aportados dentro do programa para que eles apoiem no investimento nesse novo negócio.
Olha, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente atualiza a situação das vítimas deste caso lá do Conjunto Ileia, viu? Que teriam sido atingidas por um policial. Informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.